sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é minha forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz. O que eu quero é viver. Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Pascom. Hoje vamos ter mais um bate-papo sobre as pastorais e estou com a Elza e o Sebastião da Pastoral da Pessoa Idosa, que vai relatar para a gente um pouquinho sobre a pastoral. Olá, Elza, conta um pouquinho de quem é você, como você está, como que você foi convidada a participar da pastoral. Olá, Pascom. Então, eu sou da Pastoral da Pessoa Idosa, sou coordenadora aqui na comunidade São José. Então, meu convite a participar da Pastoral da Pessoa Idosa nasceu em 2009 e foi assim, uma coisa muito engraçada, que eu estava acabando de me formar em técnica de enfermagem, e quando me falou o cuidado para as pessoas idosas, muitos de nós fomos para lá achando era um outro trabalho. E ao chegar, que a pastoral veio para cá em 2009, através do nosso saudoso padre Kikita, que trouxe para a diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Então, ao chegar lá no ensino, lá na capacitação, eu tive o meu entender maior, o que era aquela capacitação. Foi aonde que eu descobri que fazer parte desta pastoral precisava de estar nascendo mais dentro de mim. E essa pastoral, ela veio assim para nos reeducar como chegar à nossa idade, a velhice. Por quê? Conhecer os valores da pessoa idosa. Então foi com muita alegria que eu recebi esse convite, feito pelo padre Leandro. Na época era seminarista, o padre Jorge era o pároco nosso. E graças a esse convite, eu pude fazer essa capacitação durante 2 dias. E de lá para cá, que foi em 2009, novembro, eu estou engajado nessa pastoral. E hoje eu sinto falta de não estar no meio desses meus jovens, que eu costumo dizer, né, que eles têm muito mais coisa para ensinar do que aprender. E com eles, uma escuta deles, a gente sai de lá cheia de esperança, porque eles têm tanta coisa positiva. Então, eu digo muito, não precisa de você saber ler, precisa de você ter coração e aceitação. Então, você tem que ter dom e aptidão. Foi para mim muito bom. E você, Sebastião, fala um pouquinho de quem é o Sebastião, como que você foi parar na pastoral da pessoa idosa. Meu nome é Sebastião Carlos, sou da comunidade Nossa Senhora da Boa Morte, paróquia Santa Cruz, e eu estou na PPI há 7 anos. Fui convidado pela Ana Maria Matos, na época era coordenadora diocesana, para participei das capacitações, né? Depois vim a conhecer a Elza, e desde esse momento foi como se fosse um chamado, né? Um chamado a trabalhar, a servir o próximo. E é uma pastoral que, eu digo de coração, uma pastoral que eu amo muito o trabalho. Eu amo muito trabalhar para essa pastoral, e a gente tem uma ajuda muito grande de todos os líderes, coordenadores. É como se nós fôssemos uma família que se preocupa, um se preocupa com o outro. É uma pastoral que tem as suas dificuldades, mas a gente encontra, dentro da dificuldade de cada um, a gente sempre
a gente sempre vence, a gente sempre sobrepõe. Então, como coordenador paroquial, eu estou há 3 anos, né, que fui eleito lá na Santa Cruz, e a gente está aí trabalhando, lutando, correndo atrás, feliz por pertencer a essa pastoral e por trabalhar para os nossos idosos, levando amor, levando cuidado, carinho e atenção. Elza, o que é a pastoral da pessoa idosa? Então, a pastoral da pessoa idosa, o nosso trabalho se desenvolve assim. Uma vez por mês, a gente faz as visitas mensais. Então, no caso, assim, eu vou à casa do idoso, né, me informe, e é sempre bom a gente estar uniformizado, ou mesmo com o crachá, e a gente dedicando, falando para eles o nosso trabalho, se tendo aceitação do idoso, a gente passa, vai cadastrar ele no nosso caderno do líder. Aqui é o caderno do líder, onde a gente tem toda uma ficha, onde a gente preenche a idade, né? A gente fica sabendo dos aniversários, para a gente estar sempre fazendo uma recordação para aquele aniversário. A gente está passando para eles os direitos deles, as vacinas que eles têm direito, né, de tomar, que através das vacinas hoje a gente sabe, o aumento da nossa idade nos idosos, hoje é difícil uma pessoa não chegar a 90 anos. Graças a Deus, com a ciência, né, desenvolveu as vacinas, e a partir dos 60 anos, eles têm direito a várias vacinas. O idoso muito acamado, ele tem direito à vacina da pneumonia durante 5 anos, para ele evitar uma pneumonia. Então, são tudo coisas que estavam assim embutido, que eles não conheciam. Então, a gente passa a levar essas informações tanto para o idoso quanto à família. Muitas das vezes, a gente leva também para o idoso, assim, alguma coisa que ele precisa de um noticiário, de o que está acontecendo, ou até mesmo na comunidade. Eu já fui ministro da Eucaristia, tem tantos anos que eu não participo mais, eu queria conversar com o padre. Então, o nosso trabalho é esse, é de fazer um elo com a comunidade, com esse idoso e também com a família. Sebastião, qual é o objetivo da pastoral? O objetivo da pastoral é auxiliar o idoso nos seus problemas do dia a dia, os direitos do idoso, né, correr atrás dos direitos pelo Estatuto dos Direitos dos Idosos. A gente sempre está atento ao que está acontecendo com o idoso, porque muitas das vezes acontece que o idoso é maltratado dentro de casa, às vezes os filhos roubam o salário daquele idoso para beber, para gastar, para drogas, essas coisas, e o idoso, às vezes, ele fica com medo de falar com a gente, com medo da reação. Então, o objetivo da pastoral é a gente estar sempre atento, olhando, quando a gente vai fazer a visita, a gente procurar olhar o idoso de cima a baixo para ver se ele não está machucado, se ele não tem arranhões, se ele não está com alguma coisa, porque às vezes o idoso ele é agredido pelo filho ou pelo neto e não fala com medo. Então, o objetivo da pastoral é esse, é auxiliar. A gente auxiliar sem tomar atitude. A gente pode denunciar anonimamente, mas o objetivo da pastoral não é chegar, eu vou entregar você para a polícia, não. A gente procura os meios cabíveis, autoridades que estão mais acima da gente, para que eles tomem providência. Mas o objetivo da pastoral é isso, é auxiliar, olhar, dar carinho e pastorear, ajudar. Elza, você já até falou um pouquinho, mas fala para a gente como a pastoral atua junto aos idosos e às suas famílias. Então, a pastoral, ela, uma vez, né, que a gente tem a nossa capacitação, a gente tem
os nossos encontros mensais, né? Tínhamos, né? Que agora desde março que a gente está afastado por motivo dessa pandemia, mas então a gente tem esse encontro mensal que é para a gente encher as FADOP, né? Aonde está na mesa do meu amigo Sebastião. Então a gente está ali nessa FADOP, a gente faz essas perguntas para eles, o que aconteceu durante aquele mês, se ele caiu, muitas das vezes o idoso cai e a gente vem, né, com aquela mania que o idoso, ele tem uma rejeição de nem passa isso, passa aquilo, né, melhora sem tomar o remédio devido. Então, muitas das vezes a gente está se explicando, o que a gente fala com eles quando chega lá? A gente não tem que chegar e falar, você tem que tirar esse tapete aqui do chão, porque isso aqui é um perigo para escorregar. A gente vai fingir, muitas das vezes a gente faz um teatrozinho para a gente levar aquilo ali, ganhar aquela aposta de estar se educando, como a gente deve manter para ter aquele idoso saudável, para ter aquele idoso sem quedas, né? Dentro de casa. Qual é assim, o objetivo nosso da pastoral? É de estar realmente alertando aos familiares o cuidado com aquela pessoa, né? Que são pequenas coisas que podem fazer uma coisa grande. Então a gente está desde das alimentações, né? Porque a gente sabe que é muito difícil você tomar a identidade de uma pessoa que ele já foi pai, ele já cuidou, ele já educou, ensinou tudo. Mas chega o tempo que ele precisa de ser cuidado, até mesmo dos seus banhos, dos seus pagamentos, e aí fica com aquela dificuldade deles aceitar, porque a vida inteira eles foram o chefe, e é muito difícil. Então, o nosso objetivo é esse, de trazer esse idoso de forma amável para o nosso meio, conversar e mostrar para ele que hoje nós precisamos de estar ali presente a ele. E ele se sente muito valorizado. Uma coisa muito boa é que eles ensinam a gente muitas dessas coisas. Uma coisa a gente chega, escuta eles falarem, eles falam. Dentro daquilo tudo que eles falam, a gente pode estar rejuntando para estar falando com ele aquilo que a gente precisa de fazer mudança na vida dele. Então, a pastoral, o objetivo da pastoral é esse, é um bate-papo, é um diálogo entre família, comunidade e o idoso. E isso aí, para mim, é uma coisa bastante importante para todos nós, que a gente vê hoje, graças a Deus, muitos idosos que estavam isolados, hoje o neto, o bisneto, está sempre chegando para fazer um vídeo, para conversar. Muito triste essa pandemia, mas tem ajuntado muito eles, que a gente vê eles no meio. A pastoral é tão engajada que mesmo quem não pôde participar do nosso bate-papo mandou um depoimento, e um desses depoimentos foi da Ana Maria. Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer sobre a vivência dela na pastoral. Olá, família PPI, paz e bem a todos. Eu sou Ana Maria, estou nessa caminhada na pastoral da pessoa idosa há mais de 10 anos. E fazer parte dessa pastoral é fazer parte do amor, é fazer parte da sabedoria. É um trabalho voluntário. Somos uma pastoral ecumênica, visitamos evangélicos, católicos, nós não olhamos a religião. O nosso olhar é voltado para dedicar o amor ao idoso. E nas visitas nós ganhamos a família, passamos a fazer parte daquela família. O líder se torna uma ponte entre a sua família. E fazer essas visitas, nós voltamos para as nossas casas fortificados de amor,
de energia para dar continuidade e ter mais vontade de dar continuidade a essa caminhada, nesse trabalho tão bonito, onde nós encontramos muitos idosos abandonados por suas próprias famílias. E nessa época de pandemia, nós não estamos realizando as nossas visitas, para poder estarmos evitando esse contato físico com os nossos idosos. Os nossos contatos estão sendo por telefone. Estamos ligando frequentemente para os nossos idosos para saber como eles estão. Então, nós estamos aí vivendo uma realidade muito difícil. Estamos sentindo falta das nossas visitas. E os nossos idosos também, do outro lado, eles se comunicam e dizem que estão sentindo falta da nossa presença. Então é um período de isolamento, onde nós estamos vivendo uma realidade, onde estamos todos isolados um do outro. E esperamos em Deus para que isso tudo passe rápido, para que nós possamos voltar com as nossas visitas. Voltar a ter esse contato físico, voltar a ter o contato com o amor. Porque os nossos idosos, eles são repletos de amor, de sabedoria, dedicação. Seria ótimo se todas as pessoas parassem e ouvissem mais os seus idosos. E neste momento, os nossos idosos estão se sentindo muito sozinhos. Então eu agradeço a Deus essa oportunidade que eu tenho de fazer parte dessa pastoral tão linda. E pedir a Deus, Pai, que abençoe os nossos idosos. E que outras pessoas também se unam nessa pastoral. Que Santana e São Joaquim abençoe todos os idosos e abençoe todos os líderes da pastoral da Abençoa Idosa. Meu muito obrigado a todos os líderes e muito obrigada a Deus por essa oportunidade. Amém. Sebastião, normalmente os idosos eles têm muito carinho em receber as visitas, né? Aquele carinho aconchegante de avó. É assim na pastoral? É assim, Rony. Até complementando o que a Elza estava falando, às vezes na nossa visita, tem dias que você vai visitar o idoso, ele está conversando, ele está alegre, ele está feliz, ele participa. Tem dia que você vai visitar o idoso, ele não troca uma palavra com você. Ele fica ali em silêncio, mas você, em respeito, tem que aceitar, né, ficar na sua também, porque nós também somos assim. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não tá bem, mas na maioria das vezes nós somos muito bem recebidos. E o mais importante é que a família também ela tá aprendendo a nos receber bem também. Nós já tivemos muitos problemas assim, que você chegar na casa do idoso e a família parece olhar a gente assim atravessado, sabe? Olhar como se a gente fosse um estorvo, como se a gente estivesse chegando ali na hora errada. E aí isso acabava, às vezes, nos deixando constrangidos, né? Mas agora, graças a Deus, apesar da gente conversar muito, dos diálogos, as coisas estão mudando. A gente chega, é bem recebido, os idosos ficam todos felizes assim quando a gente chega, contando assim, né, esperando as horas passarem para a gente chegar. E se alguma porventura não der para a gente ir, eles cobram. Fiquei esperando fulano não veio. Porque mês passado fulano veio, esse mês o que aconteceu? Então a gente pensa que eles não observam, mas eles observam também a gente. Eles também sabem o que está acontecendo com a gente, o que se passa com a gente. Então, esse é o objetivo, né? Esse é o trabalho da PPI. A gente às vezes vai desanimado, mas a gente sai da visita renovado, porque eles acabam dando uma injeção de ânimo para a gente tão grande, que a gente fala assim, não posso parar, tem que continuar, porque tem alguém precisando da gente. Elza, como o Sebastião começou a entrar ali no assunto das famílias, como que é essa recepção das famílias? É calorosa como a dos idosos ou eles são meio receosos? Então, Amene, no início dessa pastoral, a gente até tinha bastante mais dificuldade para o encontro com os idosos. Por quê? Às vezes o idoso, né, queria visita, mas a gente via que a família não adequava para eles.
não adaptava, né? De repente, eles achavam que a gente ia fazer alguma denúncia. Às vezes é um maus trato que a gente percebe, né? Porque quando você vai fazer a visita ao idoso, você vai porque ali tem um idoso, né? Mas muitas das vezes a gente vai também porque a gente é chamado, igual já foi gente atrás de mim no meu serviço, para me chamar para ir na casa do idoso, que a pessoa estava sendo maltratada. E aí arrumei uma outra companhia nesse dia, foi até uma irmã que foi comigo, hoje ela mora em Santa Catarina, e acontece que realmente a pessoa estava tendo maus trato, mas devido já à situação. Ela tinha um filho doente, o esposo dela trabalhava e ele tinha que sair cedo, deixava alguma coisa lá arrumada, e acho que é por mérito de Deus mesmo, que a nora morava lá em cima, mas não se dava com a sogra, dava um pulinho lá embaixo, dava um prato de comida na mão de cada um e por resto ficava. Então, às vezes, eu ficava suja o dia todo, né, praticamente isolada. Então, eu fui lá para me ver o que eu podia somar naquela família, não para denunciá-la. Mas alguém chamou o senhor e o senhor chegou lá muito revoltado. Mas, graças a Deus, do mal aos menos, eu consegui, depois de muitas falas com ele, a gente conseguimos tirar a rotina daquele momento, daquela confusão que estava acontecendo. E ele, graças a Deus, o importante de tudo que eu ganhei ele no final, né? Ele teve realmente os depoimentos dele, e a gente até entende porque ele trabalhava e ele tinha que cuidar da casa, e não tinha nenhuma filha mulher, só tinha 2 filhos, um dos filhos era doente ainda, e o que morava em cima, a nora não conversava. Então a gente conseguiu fazer um elo, eu consegui fazer com que a visita do agente de saúde chegasse com mais atensidade naquela família, desse mais um pouquinho de atenção. E aí, graças a Deus, essa senhora já foi morar no céu, mas eu pude fazer alguma diferença na vida deles, tanto na dela, como também na do filho dela, que também ainda está vivo, mas é doente, fica lá. Mas teve mais cuidados, até mesmo saber receber a gente depois de longas e longas caminhadas. Então, é como se diz, é ganhar aquilo que está sendo difícil, né? Porque a pessoa às vezes está nervoso e ele acaba atrapalhando o que você vai fazer. Mas o nosso objetivo é esse, isso que Jesus nos coloca, né? A gente vê no Salmo 89, no versículo 12, que fala, né? A gente vivenciar o bem, que é o bem que nos alonga os nossos dias de vida. Fazer o bem, sem ver a quem. E é isso que é o objetivo da nossa pastoral. E complementando, Rúnia, o idoso ele nunca vai reclamar, ele nunca vai falar nada. Se você perguntar, ele vai falar que está tudo bem, que está tudo tranquilo. E às vezes a gente observa que realmente ele está sofrendo agressão, mas ele não fala. Então a gente fica sabendo por outras pessoas, por vizinhos, entendeu? E se você for fazer alguma coisa, ele ainda vai a favor do filho, ainda vai a favor do parente. Então a função da pastoral é observar. Nós somos observadores, nós chegamos, olhamos, vimos como está a situação, e ali a gente vê o que a gente pode fazer, se o caso cabe a nós ou se cabe a outras pessoas. Então, é observar. Bom, como eu disse, várias pessoas mandaram depoimentos para a gente, né? E um desses depoimentos foi da Maria Aparecida. Vamos ouvir um pouquinho do que ela tem a nos contar sobre a pastoral. Eu sou Maria Aparecida da Silva, tenho 69 anos, sou da comunidade São Camilo de Leles e sou líder da Pastoral da Pessoa Idosa. Como você conheceu
a PPI? Há 7 anos atrás, fui convidada para fazer uma capacitação. E na capacitação, me apaixonei pela pastoral da pessoa idosa e estou lá até hoje. Você gosta de fazer esse trabalho com os idosos? Amo fazer esse trabalho, só que agora a gente está na pandemia, então realmente nós não estamos visitando ninguém. Mas eu amo fazer esse trabalho. E também as líderes da nossa comunidade, né, da comunidade Santa Cruz, elas são ótimas líderes, né? Então estamos fazendo juntas. E agora, como tem poucas, a gente vai até de uma, porque não tem mais para nos acompanhar. Mas é muito bom fazer esse trabalho, é muito gratificante. E agora que você não pode fazer as suas visitas por causa da pandemia? Eu aqui da comunidade São Camilo, as minhas visitadas são aqui perto. Algumas eu vejo e a outras eu ligo para perguntar como é que elas estão. Eu acompanho 5 famílias e realmente eu as vejo quase todos os dias. Um pouquinho de como que são as formações, né? A gente sabe que toda pastoral tem a sua formação. Como que é a formação da PPI? Formação da PPI são 2 dias, e nessa formação você aprende a como lidar com o idoso, a como fazer as suas visitas, a como melhorar as suas visitas. E nessas capacitações nós recebemos, como a minha amiga Elza diz, nós recebemos o nosso material, né, que é o livro guia, que é o caderno do líder e a sua DOPS. E com esse material nós podemos trabalhar. E a gente o nosso material de trabalho. E a nossa camisa da pastoral também, né, que é a nossa bandeira. Então, aonde a gente chega, né, está com a camisa da pastoral, a gente é bem recebido. E as capacitações, elas são importantíssimas, porque a gente nos ensina a como exercer, a como lidar, a como trabalhar na pastoral da pessoa idosa. Porque se não tivesse capacitação, não funcionava. Então, graças a Deus, nós tivemos bastantes capacitações e ali a gente, sempre nas capacitações, a gente faz o convite para outras pessoas que queiram fazer parte da pastoral, e graças a Deus a gente tem conseguido novos líderes, novos coordenadores para fazer parte dessa pastoral também. Elza, a gente sabe que toda pastoral tem a sua dificuldade, né? Quais as dificuldades os líderes da PPI têm encontrado? Mas então, nós, aqui na nossa região, aqui, é triste falar, né? Nós somos capacitados 27 líderes e hoje com nós temos somente 6 líderes. E o porquê que eles param, né? Ao iniciar, e vem as dificuldades. Porque às vezes ele está ali alegre, participando das visitas, e de repentemente aquele idoso vem a óbito. Aí muitas das vezes, eu não quero trabalhar na pastoral assim, porque fulano morreu. E aí a gente vê aquela dificuldade. A nossa coordenadora, a nossa palestrante, né? Desculpa, não coordenadora, a nossa palestrante da Alzija, ela nos ensinava a falar assim, que quando um idoso morre, você não tem que ficar triste, você tem que saber que você participou da vida deles um pouco, você fez alguma coisa para aquela pessoa, mas é muito difícil. Então, uma das dificuldades são essa, a gente se pega com aquele idoso e aquele idoso parte. Mas quando a gente tem um conhecimento elevado, que a gente sabe que isso aí o próprio Jesus Cristo nos ensinou, né? Ele disse, eu vou preparar um lugar para cada um de vós. Quando a gente entende
que a morte, igual o Francisco de Assis, ele chamava a morte de irmã morte, que é a passagem, a nossa Páscoa, é o encontro que a gente tem definitivo com o Pai. A gente percebe que nós estamos aqui de passagem. Então, muitos dos nossos líderes, hoje que não participam mais, foi devido aos óbitos que eles tiveram nas visitas, aí aquela pessoa vem a falecer, aí tem todo um aparato, não faço isso mais porque aconteceu assim. Então, a gente pega aquela pessoa, muitas das vezes nós temos uma injeção de ânimo, né, que vem psicólogo, nos dá orientação, nos dá para a gente sair um pouco, com essa injeção de ânimo, a gente sai com mais renovada para continuar, né? E uma das coisas que eu sempre digo, graças a Deus, eu tenho muita certeza que Deus, ele é, como se diz, ele é e sempre será o nosso instrutor, o nosso dirigente, é que a gente não tem que ficar triste porque aquela pessoa partiu. Dependendo da situação financeira, dependendo da vida, dependendo, é um chamado de Deus. Então, eu me considero, graças a Deus, eu perdi um idoso meu, que ele adorava, todas as vezes que eu chegava na casa dele, ele pedia que eu lesse para ele o Sermão da Montanha. E eu, ao tirar a Bíblia para ler, ele que lia para mim o sermão. Ele falava e eu só acompanhava. Então, é um testemunho maravilhoso. Sempre que eu saí da casa dele, ele falou: que dia que você volta agora? É uma vez por mês que você vem, mas se vem mais vezes. Então, eu acho assim, entre as dificuldades, eu encontrei bastante também injeção de ânimo. Mas nem todo mundo pensa assim, né? Infelizmente, a nossa pastoral, aqui no nosso bairro, na Santa Luzia, ela morreu. Por quê? Ela nasceu na Santa Luzia, permaneceu 6 meses, mas o próprio coordenador, as meninas lá pararam. Então, o que acontece? A gente, na comunidade São José, nós éramos 17 líderes, hoje nós somos 6. Então, a gente fica triste, porque em vez da gente multiplicar, às vezes a gente, quando vem essa decadência, a gente volta lá atrás. Mas o certo é esse, é a gente seguir, porque esse, o próprio Jesus, né, ele nos mostrou tanto como agir diante de uma situação, né? Quando a gente perde uma pessoa que a gente tanto ama, a gente tem que fazer o bem, ver o que aquela pessoa fazia e copiar, e fazer crescer no meio de nós a esperança que a morte não é o fim, mas sim é a Páscoa, é a nossa ida para a vida eterna. Então, infelizmente, mas é esse sim um dos nossos obstáculos, um dos nossos, assim, dos nossos medo de seguir para frente, é quando a gente perde um ente querido que a gente visita, que a gente bate aquele papo. Aí a gente, mas a certeza é que nós estamos fazendo a vontade do Pai, porque é uma coisa muito maravilhosa que Ele sempre nos ensinou, é que Jesus, Ele veio para a ovelha perdida, Ele veio para ensinar, para mostrar para nós, assim, crescei e multiplicai-vos, seja forte, coragem, ide. Então a gente recebe também, eu agradeço muito a Deus que nós temos uma injeção de ânimo com nossos padres, o nosso pároco Arimateia, que tem nos abrilhantado a nossa caminhada, com oração espiritual também, José Wellington, nosso diácono. Então a gente não posso ficar olhando para o que não foi bom. Mais um depoimento a gente vai assistir agora, é o da Maria do Carmo. Vamos ver o que ela tem a nos contar. Boa noite, eu me chamo Maria do Carmo, tenho 74 anos e acabei de ficar viúva. Mas
quando eu recebi a visita da pastoral na minha casa, eu gostava muito. E toda vez que eles iam, era com carinho, com muito amor, aí eu passei a gostar. E quis me ingressar na pastoral, ser uma líder. Então a gente fez a formação. Eu gosto muito das visitas, gosto muito de encontrar com os idosos, de conversar. E agora com a pandemia não está tendo jeito. E a gente tem que fazer comunicação pelo telefone, mas a gente está rezando para acabar essa pandemia, para a gente voltar a encontrar e abraçar. Muito obrigada. Sebastião, já aconteceu de alguém da família se interessar em participar da pastoral? Ou até, sei lá, do próprio idoso, né? Ele melhorou depois e até quis participar da pastoral? Já aconteceu sim, das visitas da gente, e a gente, dentro da própria família, sair dali um líder, sair dali um coordenador, entendeu? E até mesmo o próprio idoso, ele acaba participando, ele acaba também interagindo, né, com a pastoral e fazendo daquilo uma sobrevivência, né, um apoio. Durante as nossas visitas, a gente realiza também, quando festas para os idosos, festas juninas, então a gente desfiles de moda, então muitas vezes a gente vê a alegria, a gente vê a felicidade daquele idoso, ele está sendo valorizado pela gente, valorizado pela família. Então isso é uma injeção de ânimo para a gente líder e para eles também. Porque o idoso, na verdade, ele quer o quê? Ele quer um pouco mais de carinho, ele quer atenção. É como uma criança, ele quer atenção. Então, esse é o trabalho da pastoral. A gente, sempre que a gente vai fazer a visita, a gente pedir, agregar, pedir mais líderes. E, graças a Deus, a gente tem conseguido, né? Apesar de ser uma pastoral, uma pastoral nova, nós temos uma líder diocesana, dona Eva Juliana. Nós temos uma coordenadora nacional, a irmã Terezinha, e temos um bispo de referência, Dom José Antônio Peruzzi, que é arcebispo de Curitiba. Então, a pastoral ela tá caminhando, com dificuldade, mas a gente tem tido muito prazer, muito retorno nesse trabalho, né? Porque é um trabalho árduo, sim, é um trabalho assim, mas é gratificante. A gente ir visitar e sair daquela visita renovado. É como se você tivesse tomado uma injeção de ânimo, né? Você sai dali com mais força para lutar, com mais vontade de ajudar o próximo. E os familiares, eles têm nos ajudado muito também, que a gente tem conseguido muito apoio das famílias. Que é o mais importante, a família apoiar. Porque às vezes a gente vai nos asilos, a gente sai triste, né? Porque quantos idosos ali, pai, mãe ali, jogados ali, que a família nem está aí, nem vai ver, né? E isso é muito triste. Ano passado, antes do Natal, nós fomos visitar o asilo na Vista Alegre. Então, a nossa coordenadora, a Ana, ela se vestiu de Papai Noel, e a gente foi visitando cada quarto dos idosos com vários amigos, violão, sanfona. Você precisava ver a alegria que os idosos ficavam, a felicidade que foi para eles aquele dia. Você via no rostinho deles a alegria e a felicidade da presença da gente ali. Então, isso nos deixa muito felizes, isso nos faz muito felizes, porque a gente tem a certeza que a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente não está fazendo nada ali para ser melhor que o outro, para aparecer. A gente está fazendo para tornar a vida do idoso melhor, para tornar a vida do idoso mais gratificante e para a gente também se tornar melhor diante de Deus. Elza, depois de tanta coisa boa, né, que o Sebastião acabou de dizer, esses relatos tão bacanas,
Como que as pessoas podem participar, ajudar a pastoral? Então, nós estamos agora no momento, né, com restritos, mas a gente pode estar deixando o nome aqui com a Rosângela, porque assim que iniciar, né, a gente vai ter a capacitação, que era para ter sido agora em abril, nós temos capacitação, e essa capacitação, ela na nossa região, ela ficou marcada aqui para a igreja Santa Luzia, pode estar deixando o nome, que a gente entra em contato, deixando o telefone, porque assim que reiniciar, a gente está convidando, está levando essa pessoa a fazer a capacitação. São 2 dias, de 8 a 5, e eles vão para lá, a gente tem o direito ao almoço, né? E de lá eles vão sair também com esse material e como se diz, de mês em mês a gente tem um encontro nosso lá na paróquia, né, que é para preenchimento da FADOP, né, e para a gente estar falando o que foi positivo, o que não foi positivo, e nesses encontros a gente está sempre reanimando nas comunidades, a gente está sempre falando, pedindo, né, para as pessoas que a pastoral ela necessita de mais membros, de mais operário. A questão é essa: a partir do momento que aquilo é muito falado, é uma propaganda, e aquilo fica assim mais reconhecido dentro da família. A família volta a olhar pelo pai, pela avó, ensina os netos, né? Então a gente falando desse trabalho da pastoral da pessoa idosa, tem um testemunho de uma senhora, ela falou: eu queria conhecer essa pastoral e antes do meu pai falecer, porque eu fiz muito para ele, mas a partir do que vocês estão falando, eu vi que eu não fiz nada. Eu queria mais, eu queria ter feito mais para o meu pai, né? Muitas das vezes o pai, o avô, fica lá no cantinho, é porque ninguém escuta, ninguém quer ouvir o que eles têm para falar. Eles têm dificuldade de ouvir, eles às vezes querem que você repete 2 vezes aquilo para ele, então é melhor você isolar do que você estar com aquele idoso no seu lado. Então essa pastoral, ela veio para fazer esse acordo também. O Sebastião colocou uma parte ali, eu gostaria só de dar um retoque assim, que este ano nós conseguimos 43 lençóis de silicone lá para o asilo. Graças a Deus, com a ajuda dos nossos irmãos das comunidades, das 11 comunidades, também de Volta Redonda, a gente conseguiu levar a estes lençóis aos nossos idosos, porque durante a noite a gente vai trocar eles, que aqueles oleados é muito curto, não cabe o corpo todo, então o colchão está molhado. Você troca o lençol, mas permanece molhado. Então o lençol de silicone, ele protege todo o colchão. Então a gente agradece a Deus. O motivo da gente também de estar falando dessa pastoral, que é uma pastoral que temos dificuldade, mas tem bonanças, tem nessas capacitação, a gente começa a valorizar aquela pessoa que está ali do seu lado, talvez dentro da sua casa, mas muito longe de você. E a partir do momento que a gente educa a gente mesmo, a gente educa também para a nossa velhice. Vai chegar a ser um idoso menos azedo, menos aquele idoso que fica lá no canto. Eu estou falando para mim mesmo, eu estou aprendendo muito com essa pastoral. E eu gosto, faço de coração, tenho um carinho muito grande, porque também tem uma idosa, 95 anos, que mora comigo já há 15 anos, graças a Deus. O mais legal de tudo também, Rony, é que a pastoral, ela não visita só os católicos. Nós temos irmãos visitados evangélicos de todas as religiões, porque a pastoral ela está aberta para todos. Então, nós já tivemos líderes também evangélicos
que entraram para a pastoral para nos ajudar. Então, como a gente fala, é o ecumenismo, né? A pastoral ela está aberta, ela está para todas as religiões e aberta para todas as pessoas. Bom, vamos ouvir agora um pouquinho do que a Glória tem a falar para a gente no depoimento dela. Eu sou a Glória, também conhecida como Glorinha, tenho 70 anos, sou casada há 50 e alguma coisa, sou mãe de 4 filhos e tenho 5 netos. Eu recebi as visitas da pastoral, da pessoa idosa na minha casa, e conforme eu fui recebendo as visitas, eu fui gostando e fiquei de apoio um bom tempo. Aí depois que eu participei bastante de apoio, fazendo as visitas e tudo, eu fiz a formação e me tornei uma líder. Mas com essa pandemia, nós estamos parados, não estamos fazendo as visitas. E estamos com bastante saudade, sentindo falta. Mas confiante em Deus, que isso vai passar logo e nós vamos poder voltar na nossa caminhada. Muito obrigada. Bom, Elza, manda uma mensagem para os idosos que estão em casa, estão sentindo falta de vocês. Manda uma mensagem assim de esperança para o que está por vir e para quando vocês voltarem às atividades. Eu quero dizer para cada um deles que nós dos pastorais estamos juntos, mesmo de longe, a gente está com eles em oração e agradecer a Deus pelos sorrisos deles. Todas as vezes que a gente vai na casa deles, eles nos recebem com carinho. E pedir a eles também que mesmo de longe, vai orando por nós, porque através da nossa persistência, da nossa esperança, da nossa fé, que isso tudo vai passar, em breve estaremos lá, é que a gente vive, porque a gente acredita, porque se cremos que há um Deus que cuida de cada um de nós não precisamos ficar desamparados, né? Então, é certeza que eu, Elza, aqui da Pastoral da Pessoa Idosa, na comunidade São José Vista Alegre, deixo para vocês um abraço e até breve, se Deus quiser. Sebastião, acho que depois de tudo isso, né, essas coisas positivas que ouvimos, tanta a necessidade do idoso ter alguém ali com ele, convido o pessoal a participar da Pastoral da Pessoa Idosa. Meus irmãos e irmãs, queria fazer um convite para vocês. Se você se sentir, né, atraído por essa pastoral, dê o seu sim, porque você tem um idoso dentro da sua casa, em todos os lugares nós temos um idoso que precisa de amor e de carinho. Então, abrace essa pastoral, porque eu estou nessa pastoral há 7 anos, a Elza há mais tempo que eu, e nós amamos, nós damos a nossa vida, o nosso sacrifício por essa pastoral. E todos os líderes e coordenadores que fazem parte da PPI, eles fazem o trabalho com amor, com carinho, com dedicação. Então, eu faço um convite, aquele que se sentir tocado pelo Espírito Santo para ingressar nessa pastoral, é só entrar em contato comigo, com a Elza, que a gente, assim que acabar essa pandemia, se Deus quiser, que a gente possa voltar às nossas capacitações para formarmos mais líderes e mais coordenadores. Então, se você sentir tocado, dê o seu sim. Dê o seu sim, porque o trabalho que a gente faz pelo outro é o que Jesus disse, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo. Então, a gente cuidando do pai, cuidando da mãe, respeitando aquele idoso que a gente tem dentro de casa, tomando benção pai, benção mãe, tratando com carinho, porque hoje nós somos novos, amanhã seremos nós. Então, o que a gente faz pelo outro,
Deus faz por nós. Então, deixe esse convite hoje aqui para quem se sentir, né? Quem quiser, não só na pastoral da pessoa idosa, mas em qualquer pastoral. Eu acho que o importante é você interagir, eu acho importante é você fazer a diferença. E a gente tem que fazer a diferença dentro da nossa própria casa, aprendendo a respeitar o nosso idoso, a amar o nosso idoso que já nos deu tantas coisas boas. E nós temos por obrigação de retribuir tanto amor, tanto carinho. Então aqui fica esse convite a todos que quiserem conhecer a pastoral da pessoa idosa, é só entrar em contato com a gente que nós teremos o maior prazer de recebê-los de braços abertos. Bom, vamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Agradecer a Elza, ao Sebastião, que doaram um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, tirar as dúvidas, apresentar a pastoral. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou aí assistindo, também doando o seu tempo, e que vocês possam estar conhecendo as pastorais, os movimentos da nossa paróquia, e que façam parte, que dê seu sim, seja para qual for a pastoral, que vocês deem o seu sim. Eu sou Rônia Dias e esse é o Bate-Papo Pascom. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz. O que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. Eu sei que não tenho a idade da maturidade de quem já viveu. Mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. Um mundo ferido e cansado de um triste passado, de guerras sem fim. Tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, Não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. eu grito no mundo descrente, eu quero ser gente. Eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus.
sul